Hoje eu quero fazer um vídeo para mim, para registrar, por que é que eu inventei de fazer vídeos. Por que que foi? O que que aconteceu? Então, uma vez eu fui com a minha filha no teatro, no Sesc, aqui em Santana, assistir uma peça do Samuel Beckett, e o nome do personagem era Cap, mais ou menos isso, Cap. E o cenário do teatro, do palco, era ele sozinho, não tinha mais ninguém, ele estava contracenando com ele mesmo, né? E aí era um quarto, o cenário, um quarto antigo, né? Não sei de que ano, mas eu sei que é do ano que tinha ainda aqueles vídeos cassete, sabe? Lembra? A gente colocava para assistir vídeo, ou então a gente tinha uma filmadora, gravava, e depois ficava assistindo. Era o que tinha de mais sofisticado na época. Quem tinha um videocassete, quem tinha aquelas fitas, todo mundo queria, né, ter aquilo. E aí aparece ele sentado numa mesa, uma mesa assim antiga, né? E uma em volta, é só prateleira, mas não era livros. Todas as prateleiras dele eram de vídeos. E aí ele começa a contar a história da vida dele. Ele acabou ficando sozinho num quarto. Eu não sei se o quarto era a casa dele, se era o quartinho dele, eu não sei se era um asilo, eu não sei, porque eu também andei lendo outro e ele estava num asilo sozinho, mas aí é outra história, de outro autor. Então vamos voltar lá na história do Cap, né, do Samuel Beckett. Aí ele pega e começa a falar assim, a vida passou, eu envelheci e acabei ficando sozinho. Aí ele dá uma gargalhada, né? Porque teatro é assim, é uma maravilha, né? Tá falando sério, de repente dá uma gargalhada e ninguém vai chamar de louco, né? Faz parte do script, né? E ele começa assim, dá aquela gargalhada e olha para a gente na plateia e ele fala assim: vocês pensam que eu vou passar minha velhice sozinho? Não, eu me preparei para ter companhia na minha velhice, porque ninguém mais quer conversar com os velhos, né? E eu já sabia disso, eu me preparei. E o que é que ele fez? Ele falou assim, então, eu fiz vídeos, um monte de vídeos, milhões de vídeos. Olha, está tudo aqui, as quatro paredes de vídeo, do pé até o teto de prateleira, quando ele era mais novo, né? Ele fez. Aí ele falou assim: agora eu tenho uma companhia, eu mesmo. Esse livro aí, eu nem li ainda os comentários. Eu devia ter, antes de fazer o vídeo, ler os comentários, mas pelo que eu entendi, né, na minha cabeça, ele foi assim bem criativo, né? Bom, o escritor, né? O escritor não devia ser sozinho, mas ele inventou essa história. E porque ele via muita coisa, muito velho sozinho, né? Sem ninguém para conversar, ou então vai lá e
nem bate um papo, porque às vezes ele quer bater um papo, mas ninguém quer bater um papo com o idoso. Vai lá visitar o idoso e leva umas frutinhas, isso quando vai, tá? Leva umas frutinhas, leva uns iogurte, e oi, como vai? Passa a mão na cabeça, dá um beijinho e vai embora. Mas não senta para bater aquele papo. E é isso que ele queria, né? Bater aquele papo, contar de coisas da infância, contar de coisas da juventude, contar de coisas que ele passou, reviver momentos, né? Então não podia, ninguém nem queria ouvir, né? E é assim até hoje. Ninguém quer ouvir os velhos, e os velhos têm, às vezes, têm muita sabedoria, né? Muita coisa até para ensinar. Inclusive, eu conheci uma cortando o vídeo, eu conheci a Madame Sabrina no desfile. Ela tem 84 anos, polonesa. O marido dela, primeiro marido, morreu na Guerra do Vietnã, era americano. O segundo marido morreu, mas ele foi o primeiro médico a fazer cirurgia de rins no Brasil. E ela faz chapéus, chapéus para a realeza. Não digo para a rainha da Inglaterra que ela fazia, né? Mas ela fazia para as pessoas que gostam de usar chapéu. Inclusive no Brasil tem festas e coisas que gostam de usar chapéu. Ela mesma usa. Quando eu estive lá no desfile, ela estava elegantérrima. E eu logo reparei que a roupa dela não era daqui, ela vai na Polônia de vez em quando, né? E aí era uma calça de lã, parecia uma saia, cor de vinho, meio vinho, sabe? E o casaquinho combinando, e ela toda arrumadinha, pintadinha, e um chapéu lindo. E ela chama Madame Sabrina. Ela está na internet, ela está no Facebook, está no Instagram. E tem um monte de cliente ela. E ela é uma pessoa assim que ela nem liga para a idade, ela não se preocupa se que vai dar, que não vai dar. Ela é tão alta astral, tão bem resolvida. Ela só não tem filhos, não tem ninguém, mas ela tem uma cuidadora. E eu falei para ela, e a senhora? Tem a cuidadora, e aí então a senhora fica fazendo, sei lá, arte, alguma coisa? O que que a senhora costuma fazer? Ela falou, lavar roupa, passo roupa, varro a casa, passo pano. Eu falei, nossa, e a cuidadora? Ela falou, ela é cuidadora, ela não é faxineira. Eu falei, nossa senhora. E a educação dela? A gente nota, sabe? A gente percebe. Eu comecei a conversar com ela, eu não queria mais largar. E aí ela me contou, ela vem de duas guerras. Então ela contou da Primeira Guerra, ela contou agora que ela está muito arrasada com essa guerra na Ucrânia. E a Polônia acolheu muita gente, né? E a Polônia também na Segunda Guerra Mundial também foi muito importante, né? Para salvar aqueles judeus, resgatar, né? Apesar que eles chegaram bem quando os judeus já estavam quase tudo exterminado, poucos restaram, né? Mas essas coisas, ela falou que ela fica arrasada com esse tipo de coisa, que nunca deveria acontecer um negócio desse. Eu também acho, mas não vou estar lá na minha história, né? Do Samuel Beckett, do Cap. E aí o Cap levanta, porque eu gosto de contar, e aí vem um pensamento aí, uma coisa interessante, depois eu perco e no registro. E eu gosto de registrar. Sabe por quê? Tem outro detalhe.
eu estudo bastante negócio da mente, né? E a mente, quando você está fazendo alguma coisa que você gosta, pode ser um crochê, uma costura, um bordado, uma música que você gosta de cantar, um parque que você gosta de ficar filmando, tudo isso você vai formando conexões com seus neurônios. Então, esses neurônios vão se fortalecendo, vão levando endorfinas e coisas boas para sua mente. Ao passo que quando você não faz nada, fica tudo estagnado. Vão até morrendo, né? E outros vão nascendo, porque tudo é assim, nasce, morre, volta, e nada fica estagnado no corpo da gente, porque de 10 em 10 dias todo o nosso sangue é modificado. Isso também eu já estudei em química e já estudei com Kikuchi, né? Então é isso, a gente faz a sinapse, né? E a gente produz hormônios que vão ativar a nossa mente, a nossa memória, e a gente vai ficando longe do Alzheimer. Então, voltando lá no CAP, que foi assim um insight que eu tive também. Ele levantou para a plateia e falou: Vocês pensam que eu vou ficar sozinho? Eu vou ficar comigo mesmo. Aí ele sentou na mesa, botou lá o vídeo, e aí ele mesmo conversava com ele. Era um barato, ele contava aquelas histórias dele, que é milhões de histórias para um idoso. Idoso tem muita história para contar, né? E ninguém quer ouvir, mas ele falava: Ó, é isso mesmo, que legal, cara, você fez isso. É mais ou menos assim a história, né? Eu vou ler de novo esse livro, depois eu venho contar direitinho. E aí eu um dia estava lá no Parque Lina, então eu terminei o negócio do Becht. Acabou aí. Depois eu vou ler o livro direitinho, vou ler a sinopse direitinho para falar direitinho, porque esse livro é muito bom, merece até um replay. E eu estava lá no Parque Lina sozinha. Eu fui cantar num sarau. Cantar não, porque eu não canto nada, né? Não sou cantora, eu só brinco de cantar. E às vezes até sai bonitinho, viu? Mas às vezes sai tudo no embromeixo, mas eles gostam, meus parceiros. Então deixa, né? Eles estão gostando. E aí eu lá no Parque Lina, naquele lugar lindo, eu falei, meu Deus, eu queria registrar esse lugar. E comecei a tirar foto. Aí eu falei, ah, não, foto só não serve. Eu vou filmar. Eu tinha aprendido a filmar, né? Aí filmei o parque inteirinho. Quando eu estou filmando, vem uma moça. E aí ela começou a falar: esse parque é muito lindo. Aí eu já aproveitei o celular e já comecei a fazer entrevista para ela, e com ela, e com a filha dela, e elas adoraram. E aí, depois nós sentamos lá, depois que eu terminei o vídeo, que ela entrou, eu ainda falei assim, eu estava falando no vídeo e ela juntinho de mim. Aí eu falei, olha, a gente gosta de tirar foto, de fazer filme, não é para aparecer, é para guardar de lembrança. Aí ela falou, ah, é. Isso, eu também penso assim, ela tem razão, ela falou. E ela também deu uma entrevista, tirar foto é muito bom, porque a gente guarda momentos que a gente passou, e aí lembrando lá do CAP, né? Eh, eu, depois de um tempo que eu estava aqui no clube fazendo outro vídeo, que eu me lembrei, estava fazendo vídeo e tal, mostrando um coqueiro que fazia um desenho, uma coisa do todo mundo mesmo. E aí, de repente, eu me lembrei do Cap, falei, olha, eu estou igualzinha a ele. Agora eu tenho mais consciência, né, de as coisas se juntaram na minha mente, então eu faço vídeos para mim mesma. Eu não tenho com quem conversar, eu sou sozinha. Ninguém está afim de ouvir meus papos. Então,
eu converso o que eu quero e não o que a outra pessoa quer, porque às vezes elas querem falar, a gente ouve, e depois, quando a gente quer falar, elas não querem ouvir. As histórias da gente não tem interesse nenhum para elas, elas querem só falar as histórias delas, né? Eu não, eu gosto de ouvir também, porque eu sei que é importante a troca. E aí eu me lembrei dele, né, do Samuel Beckett e da peça, e aí eu falei, ah, eu tô igual o cara lá da peça, porque naquela época era videocassete e agora é o celular, né? Então eu faço, vai ficar melhor ainda quando eu ficar mais velha, né, que eu vou vir aqui eh, ouvir meus vídeos, vou gravando, vou gravando. Enquanto eles deixarem lá no YouTube, vou gravando. E fica um registro para mim de tudo que eu passei, de tudo que eu superei, das minhas emoções, dos meus sentimentos. E é isso. Então, não é uma ideia minha. Eu tive essa ideia, mas o Cap já tinha tido antes Samuel Beckett, entendeu? Então é isso. Vou continuar fazendo meus vídeos, porque faz muito bem para minha saúde mental e emocional.